Bom dia. Em Brasília, 9 horas. Repita. Em Brasília, 9 horas. Hoje, no CMSP Notícias, o que você entende por medir? Quais unidades de medida você conhece? Qual unidade de medida você utiliza com mais frequência no seu dia a dia? O que você entende por unidades de medida de capacidade? As unidades de medida de massa são muito utilizadas em nosso dia a dia. Que unidade de medidas você mais utiliza para medir massas? Estamos começando mais um CMSP Notícia. Bom dia, hoje estamos começando mais um SP Notícia aqui. Eu estou na presença dele, professor Tony. Bom dia, Bom professor. dia, Jonas. Tudo bem? Como Tudo foi o final bem. de semana? Meu, foi tranquilo. E o Que seu? bom, maravilhoso, maravilhoso. Que bom. Hoje nós estamos aqui com mais uma edição do CMSP Notícia. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar aí sobre a habilidade 29 do 7º ano. Ela vai correr aqui no GC, aqui embaixo para vocês. Então nós estamos falando da habilidade que vai falar sobre um pouquinho aí sobre grandezas e medidas. É EF 07MA29. Isso mesmo. Essa habilidade hoje, ela tem algumas características muito importantes. Não é isso mesmo, Tony? É isso mesmo. E para trazer mais informações, nós temos nenhum externo, nosso repórter Jonas, no Museu da Imaginação. Vamos chamá-lo? Boa, vamos lá. Técnicos. Hoje nós estamos no Museu da Imaginação. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre capacidade, volume, né? Sobre essas medidas. Então hoje, espero que vocês acompanhem essa matéria. É com vocês aí do estúdio. É isso aí, repórter Jonas. Muito bom dia para você aí. Espero que nós tenhamos uma matéria maravilhosa e tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo vão curtir bastante, não é isso? É isso mesmo, mas nós temos não só apenas o Jonas aí no Museu da Imaginação, nós temos outro repórter, viu? É mesmo? Quem está com a gente também no Museu da Imaginação? É com vocês aí. Olá, um bom dia. Eu sou o professor Tony e hoje serei o seu repórter aqui no Museu da Imaginação. E na nossa reportagem de hoje, nós responderemos alguns questionamentos. O que é área? O que é volume? O que é capacidade? O que é e como medir? Hoje, no Centro de Mídias. Acompanhe. Boa, então hoje nós no Museu da Imaginação já quero agradecer aí ao museu por liberar esses dois repórteres aí para fazer essa entrevista, essa pesquisa. Então, o que será que eles vão falar hoje, né, Tony? Não sei, a gente já deu uma deixa aí hoje, né? Isso mesmo. Então olha só, no dia de hoje nós vamos perguntar o que é medir, quais são as medidas, a unidade de medidas mais usuais, o que você usa mais no seu dia a dia? E você sabe o que é capacidade? Para responder essas perguntas, quem mais? O professor Jonas, com o professor João aí. Então, roda a vinheta aí para a entrevista. Retornamos aqui do Museu da Imaginação, agora com algumas perguntas muito importantes aí, e aí eu vou pedir a ajuda de um convidado para responder. Isso mesmo. Professor João. Olá, Jonas, tudo bom? Tudo bem, beleza. Tudo bem. Uhum. Vou te fazer algumas perguntas e aí eu quero saber se você sabe me responder, beleza? Será que eu sei? Vamos lá. Vamos lá, Manda vamos ver. lá. A primeira é, você sabe o que é medir? Medir. Para mim deve ser comparar alguma coisa, não é isso? Boa. Por exemplo, você e eu, a altura, eu sou bem mais alto que você. É isso mesmo, Ok. A altura é um caso aí à parte, né? Se você pensar nas pessoas, provavelmente a altura é uma forma aí sempre de medir, né? Nós podemos Legal. comparar, beleza? Perfeito. Uma outra pergunta agora eu quero saber. Ah. Você sabe aí qual medida mais usual você usa no dia a dia? Eu uso direto, acho que 1 metro, centímetro, quando eu vou medir uma mesa para colocar na minha casa, né? O espaço é pequenininho, então Boa. acho que... Aham. Isso aí. Beleza. E você sabe o que é capacidade? Capacidade. Bom, é quanto cabe de alguma coisa em algum lugar. Boa. Pode não ser deixa isso? de ser isso mesmo. Por exemplo, eu quero colocar meio litro numa garrafa, se não couber meio litro não vai entrar. É isso? Boa. Vamos ver. Vocês aí do estúdio conseguem responder? É com vocês.
É isso aí, que interessante foi essa parte, né, Jonas? Perguntando aí para o professor João o que é medir, que utilidade de medida você mais utiliza com frequência no seu dia a dia e o que você entende por unidade de medida de capacidade. E você aí em casa? Você consegue responder essas perguntas também? E você, Jonas? Eu acredito que eu consiga responder, eu consigo falar. Então, quero agradecer principalmente ao professor João por ter participado aí dessa apresentação aí no Museu da Imaginação. E você, aluno? Então, hoje nós vamos comentar aí um pouquinho sobre isso. Responda no chat aí, coloque para o seu professor. Quem decide aqui é você. Então, na telinha vai aparecer, responda aí que a gente já retorna. E voltamos aqui no estúdio agora com 22.700 pessoas participando aí do nosso jornal CMSP Notícias. E tivemos aí a participação da Escola Estadual Azevedo Júnior, a PEI. Também tivemos aí os alunos da professora Gildete da PEI Berenaldo de Toledo Pisa, em Santo André. Um bom dia a todos vocês. Também a Escola Conceição AC de Souza, de Ribeirão Preto. Parabéns a todos aí que estão envolvidos nas aulas. Tivemos também os alunos da professora Solange Aparecida, que indicaram pra gente que medir é mensurar algo. Pam, pararam, mensurar. Olha só. E ela entregou para a gente aqui algumas unidades de medida, como metro, quilômetro e centímetro, que são muito utilizados também, inclusive na sala de aula, né, Jonas? Isso mesmo, Tivemos é verdade. também a participação da Escola Estadual, professora Maria Isabel Neves Bastos de Arujá, os alunos do 7º A, falando pra gente que utilizam mais o centímetro e o metro. E finalizando aí os alunos do 7º C da PEI Olímpia False, de Biúna, que responderam que medir uma orientação em tamanho de alguma coisa, capacidade de encolher um copo de suco. Boa, acho que ele boa. quis dizer escolher. É verdade. Foi a digitação, Isso mas é é verdade. escolher um copo de suco, é isso aí. Só lembrando, né, essa atividade está lá na página 100 aí do seu material, do caderno do Aprender Sempre, isso mesmo. Esse material aí que vocês podem utilizar, que nós estamos encerrando, né, essa é a última situação de aprendizagem. Nós sempre ressaltamos aí a ideia, no caso, já falamos um pouquinho aí sobre o que é medir, né, sobre essas capacidades, e essas respostas são aí, às vezes, não controversas, mas diversificadas, Exatamente. né, Tony? E a aula só é especial, aliás, a notícia só é especial porque vocês são especiais. Boa, é é isso mesmo. Só que nós temos outra pessoa também para responder as mesmas perguntas. Será que responderam iguais a vocês? Então, será que o Tony conseguiu outra pessoa para entrevistar? É com vocês aí no museu. Olá, estamos de volta aqui no Museu da Imaginação e para esse bloco nós vamos contar com a ajuda da educadora Rayane,
Vem cá, Rayane, vamos bater um papo aqui. Olá, bom dia. Estou gostando muito do Museu da Imaginação e eu percebi que nós temos muitas atividades aqui que levam em consideração a ideia de medição, brincamos até com água. Eu quero perguntar para você, o que é medir? Bom, para mim, medir pode ser estudar a relação entre distância, forma de algum objeto ou algumas pessoas. Olha que bacana, falou até de forma, né? E você mede muito no dia a dia? Centímetros. Só centímetros? Mais centímetros que eu uso. Legal, os metros você usa também? Às vezes. E o que você entende, Rayane, sobre medida de capacidade? Para mim é quando você consegue preencher algo, algum espaço, algum ambiente, né? Olha, que bacana, muito bom. Muito obrigado, Rayane. Imagina. Com vocês aí, o que vocês entendem sobre essas perguntas que nós fizemos aqui? Boa, obrigado, Tony. É isso mesmo, né? Então, essas relações de medidas que nós vamos ver ao longo do dia a dia, nós podemos compreender. É muito importante, né? Nós chegarmos nessas conclusões, né, Tony? E ver que essas medidas são úteis para o nosso dia a dia, não é isso? É isso mesmo. E a gente aprende brincando também. A gente percebeu aí que o repórter Jonas e o Tony, vocês viram como o repórter Tony é charmoso, né? Chavosão. Tá lá no Museu da Imaginação e eles não ficaram só fazendo pergunta, não. Eles também se divertiram, Jonas. Isso mesmo. Então, vamos chamar primeiro aí o professor Tony para explicar sobre um jogo. Vocês vão ver e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Estamos de volta aqui no Museu da Imaginação para falar um pouquinho sobre uma unidade de medida que utilizamos muito no dia a dia, que são os litros. E para aprofundar mais sobre esse assunto, estamos diante do brinquedo O Poder da Água. Para explicar um pouquinho sobre esse brinquedo, eu chamei de novo aqui a educadora Rayane. Rayane, como que funciona esse brinquedo? Então, no Poder da Água, nós temos duas telas. A primeira fala sobre o tempo. O participante tem 5 minutos, geralmente, para cumprir o objetivo do jogo. E abaixo do tempo a gente tem os litros usados, a quantidade de litros que eles estão utilizando para poder cumprir com as regras do jogo. Depois, na segunda tela, temos os litros no cilindro, quantidade de litros que eles já conseguiram colocar no cilindro. E abaixo, a eficiência dos participantes do jogo. Parece divertido. Bora jogar? E é isso aí, você viu que bacana? Muito legal, né? Esse jogo ele é interessante porque ele mostra algumas grandezas, né? Nós temos aí a quantidade de litros, a capacidade, nós temos o tempo também, né, Jonas? Isso mesmo. Tem eficiência, Olha Tony. aí, né? Vai falar um pouquinho sobre eficiência. A gente vai explicar um pouquinho depois aí ao longo desse jornal como que funciona essa tabelinha um pouquinho. Mas será que os dois brincaram lá? Ah, eu acho que eles se divertiram bastante, né? Será? Ah, eu acho. Vamos dar uma olhadinha então? Vamos chamar eles, vamos ver eles jogando mesmo, vamos ver na prática como é que funcionou isso daí. Com vocês aí no Museu da Imaginação. Estamos aqui, né, Tony? Ainda no Museu da Imaginação, agora é hora de brincar. Nós vamos mostrar, né, agora no brinquedo, a capacidade, né? Vocês vão ver que é 10 litros, né, a capacidade desse brinquedo. E nós vamos ver também os litros utilizados da água, né? Sim, a gente também vai fazer uma comparação da eficiência, que fala um pouquinho de porcentagem, que apesar de não ser o assunto, também é muito interessante. Isso mesmo. Então, se preparem aí, vamos ver. Lembrando, ó, que é um trabalho em equipe, né, Tony? Sim, claro. É um jogo colaborativo. Isso mesmo, é um jogo colaborativo entre nós dois. E acompanha aí de casa, beleza? Até! É isso aí, os dois brincaram bastante, Foi viu, muito Tony? legal, hein? E essa tabela, né, é muito importante a gente ressaltar algumas características. Então, eu trouxe aqui para vocês a tabela, pedi para nossa produção colocar aqui na nossa TV, né, essa tabela. Essa tabela tem algumas características importantes, né? Então, eu tenho ali a primeira linha, eu posso falar do tempo, que ele fala que é os 5 minutos, né, Tony? Exato. Esses 5 minutinhos aqui. Eu tenho ali os litros utilizados, então tem essa relação de a capacidade, né, que você utilizou, quantos litros você utilizou, a quantidade, que no caso ali do cilindro, que é onde vai armazenando, que é os 10 litros, e por último essa eficiência. Essa eficiência aí nós podemos comentar, que é essa última linha, digamos aqui, essa eficiência aí inclusive fala um pouquinho da fração, é a porcentagem, né? Nós comentamos muito isso na semana passada, falamos muito isso, né, Tony? Então, se você olhar na telinha de vocês aí, vocês podem observar que
Basicamente, essa eficiência e essa última linha é uma divisão entre o que você gastou, né, a quantidade ali de litros utilizados, pelo total, que no caso aí é a quantidade que você tem dos 10 litros, Tony. Perfeito. E você percebe, né, que enquanto eles estavam atirando ali naquele cataventinho, aquilo que ficava girando, ele estava contando a quantidade de litros dentro do tempo. Então, digamos que eu usei 10 litros dentro de 5 minutos. Se eu conseguir aproveitar os 10 litros dentro de 5 minutos, a nossa eficiência vai ser de 100%. Isso mesmo. E será que vocês entenderam isso? Será que vocês conseguiram compreender a ideia que nós estamos trabalhando aqui, no caso? Estamos falando ali sobre volume, capacidade, é o quanto, né? O quanto foi gasto, claro. Ali nós temos um cronômetro para medir todos e falar, claro, sobre essas grandezas, né, Tony? Muito bem. Beleza? É isso aí. Beleza. Então, lembrando sobre isso e falando um pouquinho, nós vamos aí colocar para vocês uma ideia de uma atividade. Será que você consegue responder? Porque aqui a participação é com vocês, né? Então, identifique as unidades de medida. Mande aí no chat, comente aí com o seu professor, pelo menos 2, vai. A altura aí, como que você colocaria? Qual unidade de medida você utilizaria? A área, né, no caso de uma sala, qual você utilizaria? Qual unidade de medida? Quantidade de água para lavar um carro? A distância entre 2 cidades, o tempo necessário para assar um bolo aí. Qual unidade de medida vocês utilizariam? Respondam e a gente já retorna. E voltamos aqui nos estúdios do CMSP Notícias, onde tivemos a participação de muitos alunos. Agora nós estamos com quase 30 mil pessoas na nossa audiência e tivemos a participação dos alunos do professor João Batista, o Natan Marques e a Nicole Andrade, né, que indicaram pra gente aí, né, a altura dela como 1,59 m. Olha que legal. E a Nicole mandou pra gente aí que o C, né, a quantidade de água em litros. Tivemos também a Maria Luísa, da Pro Leonilda, dizendo que A, ela indica em metros, né, a sua altura em metros. Ela é da escola Dr. Cláudio de Souza, de Lutécia, sempre presente aí. Tivemos também os alunos do professor Francisco, indicando pra gente, na ordem, né, colocaram aí A, centímetro, B, metros quadrados, C, litros, D, quilômetros e E, minutos. E aí, finalizando, porque nós tivemos aí muitas participações, não dá para falar todo mundo, né? Os alunos da PEI Geraldo Alves Machado de Álvares, Florense, disseram que a altura em metros, a área em metro quadrado e a quantidade de água em litro. Muito parabéns a todos aí que participaram. Boa, é isso mesmo. Eu espero que
vocês aí tenham compreendido aí as unidades de medidas. Claro, as unidades aí nós já comentamos aí sobre o sistema internacional, nós vamos falar um pouquinho mais nas próximas aulas aqui, mas subindo as respostas para vocês vai aparecer o seguinte, ó. Então na telinha de vocês na primeira vai ter, ó, eu posso falar então sobre a altura em metros, né, Tony? Então eu posso falar em metros ou centímetros como sugeriram. Sim, também bacana. Mas é uma ideia aí que eu posso utilizar. Eu coloquei o símbolo inclusive aí, que é o M, né? Ah, o M minúsculo, né? Não Isso pode ser maiúsculo, mesmo. né? Não pode ser maiúsculo. Minúsculo, muito bem. Isso mesmo. A área, obrigatoriamente, eu tenho que dar em metros quadrados. Poderia ser em quilômetro, dependendo aí se fosse uma casa enorme. Ou uma cidade, ou uma fazenda. Isso mesmo. Então aí eu tenho metros quadrados, esse M elevado à segunda ali, né? Metros quadrados. A quantidade de água para lavar um carro. Eu posso falar em litros, né? Essa capacidade aí, eu posso falar em litros. A distância entre essas duas cidades, aí como nós comentamos, né? Eu posso colocar como quilômetros. Essa distância entre as cidades é apenas quilômetro, não é quilômetro quadrado nem nada, né, Tony? Sim, é de Tem comprimento, né? Isso, é de comprimento, isso mesmo. O tempo necessário para assar um bolo, eu vou dar em minutos. Qual que é a ideia principal dessa atividade? A ideia principal dessa atividade é você conseguir identificar a grandeza, né? Se eu observar, eu falei de várias grandezas, Sim, né, Tony? sim. Eu pude falar ali da grandeza de tempo, eu pude falar ali numa grandeza de comprimento, né? Como nós comentamos, e eu falei entre outras grandezas. E você, qual grandeza ali você acredita que seja mais importante ali? Ah, eu acho que no dia a dia, principalmente para os aluninhos do 7º ano que nos acompanham, eu acho que o metro, o centímetro é muito bacana, porque o centímetro está na régua. É isso mesmo. Né? O milímetro também. Né? Uma coisa que é interessante aí que os professores no chat mandaram para a gente também, eles mandaram um metro cúbico. Né? Só que o metro cúbico não é a unidade de medida de... A gente não mede normalmente a água em metro cúbico, né? Isso mesmo. Normalmente a gente mede água em litros, né? É claro que a gente pode fazer uma conversão de litros para metro cúbico, mas para medir, no caso, capacidade, a gente usa litros. Isso mesmo. Inclusive, em umas aulas aqui do Centro de Mídias, nós já falamos, né? Nós comentamos um pouquinho sobre isso, sobre essa capacidade aí de medir, né? No caso, utilizando aí o volume, a ideia ali do metro cúbico ou centímetro cúbico, não é? Será que vocês lembram da aula que eu fiz o cubo lá? De 10? Eu lembro, essa foi legal. Eu fiquei até com medo de você me dar um banho, né, naquela aula. É, isso mesmo. Então essas aulas nós utilizamos. Só quero fazer antes um agradecimento, vou pedir para o diretor colocar, vai aparecer aqui o Instagram do Museu da Imaginação. Isso mesmo, onde nós frequentamos. O Museu da Imaginação lá está situado aqui próximo a Perdizes, né? Ele está aqui na capital. Ele tem várias atividades lá, de idades de 1 ano até 10, 12 anos lá. Inclusive ali nós podemos ver outras características. Quero agradecer demais a vocês aí do Museu da Imaginação. Beleza, Tony? Muito bem. Para crianças de 10 a 47 anos. É isso né? mesmo. Foi muito bom, diverti muito lá. É isso aí. Isso mesmo. Então eu quero agradecer. Sigam a gente nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso telejornal aqui, coloca nas nossas redes sociais lá, é Jonas Almeida 89 e @pro.tony com y.mate. Isso mesmo, né? Então, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso jornal. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre essas grandezas medidas. Então, separe esse material do Aprender Sempre, que é o que nós estamos trabalhando. Beleza, Tony? É isso aí. Foi ótimo. Foi. Gostei. Muito Espero bom. que os professores também tenham gostado. Só lembrando aí, eu vou pedir até para o diretor colocar de novo, vou até voltar aqui. Põe a avaliação da nossa aula. Então avaliem nossa aula lá, coloquem se vocês gostarem do telejornal, se o telejornal foi bom, se foi ruim, o que vocês acharam? Comentem lá, não deixem de participar, coloca lá. Gostei do telejornal, Jonas, muito interessante. Não gostei do telejornal, o terno do Tony não era tudo isso. Ah, vai. Tô chavoso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Não esqueçam aí, ó. É verdade. Sempre, né? Não esqueçam que nós estamos de olho, sempre participando e que vocês participem da nossa aula. Obrigado, Tony. Obrigado, Jonas. Um abraço para você e não esqueça, você brilha. Um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.